Boa noite. A Câmara do Funchal assume que quer a noite na cidade a fechar mais cedo. O novo regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos e atividades ruidosas tem gerado um amplo debate público nos últimos meses. Agora a Câmara apresentou a versão final do documento, que esta quinta-feira vai à discussão. É o concretizar de um dos compromissos do atual mandato autárquico. A medida está longe de ser popular e de agradar a todos. O assunto é o ponto de partida para a entrevista de hoje com a Presidente da Câmara do Funchal, doutora Cristina Pedra. Bem-vinda à RTP. Muito obrigada, por este tema, o tema precisamente do ruído. Olhando em geral, este novo regulamento prevê menos 1 hora de funcionamento para a generalidade dos espaços, nas zonas mais frequentadas, e 2 horas durante a semana. Houve aqui necessidade de recuar? Foi um recuo? Não, nós fizemos desde a primeira apresentação do regulamento que suscitamos uma ampla divulgação, disputamos reuniões com a PSP, com a ACIF, com a ARAI, com a OCAD, com moradores, com empresários e, portanto, o nosso objetivo era ter a humildade de ouvir e receber contributos. E uma coisa é certa, foi anunciado e assim será, a noite acaba mais cedo. E desde a primeira hora dissemos que não íamos recuar nesta matéria e não recuamos. Mas vou-lhe dar um exemplo de houve 133 participações na consulta pública, foram muitas participações, 8% de empresas que basicamente defendiam manter o que existe hoje e 92% de pessoas singulares, a maior parte, mais de 50%, pedia que ainda reduzíssemos mais o horário de funcionamento. Portanto, a sua convicção é que este regulamento agrada aos municípios, à generalidade dos municípios? À generalidade dos municípios, sim. Aliás, não esperava que agradasse tanto já desde a primeira proposta que apresentamos. Porque quando nem chega a 10 empresas que se vêm pronunciar e a esmagadora maioria, com a ampla divulgação que fizemos, está satisfeita e identifica-se com o regulamento, eu não esperava tanta satisfação por parte dos municípios como houve. Mas então explique-me, fechar a noite mais cedo, porquê? Olha, por diversas razões. Porque na cidade, se nós queremos que uma cidade tenha moradores, e nós temos feito uma política muito aguerrida, por exemplo, de isenção de IMT, de IMI, para os jovens de 35 anos ou casais de média de idade de 38 anos, nós queremos que a cidade seja mais habitada, que tenha sangue novo e que não seja uma cidade onde apenas vimos para tomar uns copos. Cientificamente está comprovado por diversos estudos à escala internacional que quanto mais a noite se prolonga, maior o índice de criminalidade ou de desacatos. Isto porque as pessoas vão consumindo, por exemplo, mais álcool e a PSP e a OCAD têm diversos dados em que por cada hora que se avança a partir das 2 da manhã, o índice de ocorrências é substancialmente maior. Portanto, nós queremos pessoas a viver, nós não podemos ter munícipes nas reuniões de Câmara, como temos nas reuniões públicas, com testemunhos de choro de psiquiatras que estão a ser acompanhados, que têm que abandonar a noite e ir dormir à casa de familiares, porque durante o dia podem ficar, por exemplo, na zona velha, mas à noite é insustentável ter uma noite de descanso, e não podemos, de facto, ter uma gestão de uma cidade que não dê o direito a quem tem a sua própria habitação, arrendada ou própria, não interessa, que nem tenha condições para pernoitear. Mas a sua expectativa é que, com este encerramento um pouco mais cedo dos bares, sobretudo dos bares, as pessoas vão para casa mais cedo? Primeira noite vai começar mais cedo e vai acabar mais cedo. Começa mais cedo, em teoria, é preciso que as pessoas queiram começar lá mais cedo. Olha, eu vou-lhe dizer que quando eu tinha 18 anos, eu não esperava, como agora recentemente via o meu filho fazer, esperar até às 2 da manhã para poder sair e estar em casa à espera que dê 2 da manhã. Portanto, espera que isto provoque uma mudança cultural, face àquilo que é o hábito ou hoje em dia. aquilo que era até no meu tempo, embora já não seja uma miúda, mas que há 30, 40 anos existia. E, portanto, todos nós saíamos mais cedo
íamos para as discotecas às horas que fosse, mas saíamos de casa 10, 11 horas. Mas como é que acaba com a noite mais cedo se as discotecas se mantêm a fechar às 6 da noite? As discotecas são diferentes. As discotecas são espaços licenciados, devidamente insonorizados e também têm que existir para quem quer prolongar a noite. Mas uma coisa é prolongar num espaço fechado, insonorizado, em que não afeta quem mora ao lado, nessas zonas, e tanto que nós não temos caixas das Vespas, não temos caixa do Copacabana, não existem caixas. E, portanto, elas estão devidamente isoladas, que nem sequer provocam ruído. Pusemos a hipótese de fechar as discotecas às 5 da manhã e não às 6. Mas vimos que das 5 às 6 não há o funcionamento regular dos horários públicos, dos transportes públicos. Logo, iríamos obrigar a 1 hora na rua e na via pública, que não seria seguramente menos barulhenta, ou seria barulhenta porque era na rua. Mas vou-lhe dar uma situação que é... Este foi o nosso anúncio. Repare que o regulamento... Nós não queremos, neste Executivo, ser punitivos. Nós não privilegiamos a contraordenação, nós não privilegiamos a multa, nós não privilegiamos o encerramento de estabelecimentos. Mas, legalmente, tudo está previsto, nomeadamente o investimento que vão ter que fazer em sonómetros no espaço de 2 anos e na limitação acústica e que vai ser controlado. Mesmo nos espaços que já existem? Mesmo nos espaços, todos. Mas, por exemplo, esta situação, há quem diga que é uma forma de disfarçar a gritante falta de fiscalização, quer da polícia, quer de fiscalização da autarquia. O que eu vejo é, o que nos move são dados científicos e claros que há menos criminalidade, menos desacatos, quando a noite encerra mais cedo. Mas, por exemplo, acha que, vamos ao caso das Fontes, que a doutora Cristina Pedra chamou há dias de Rua da Batatada. Olha, há outros que chamam faixa de Gaza. Pronto, seja qual for o adjetivo, vai acabar a batatada na Rua das Fontes, com este horário? Com menos uma hora? Não pelo horário, mas pelas câmaras de videovigilância, que é um grande investimento que este Executivo está a fazer, que é de 1 milhão de euros, e na Rua das Fontes terá já câmaras já em maio. É logo o primeiro lugar que vai ter. E, portanto, se acaba... Não acaba o crime. Ninguém pode atestar que acaba o crime. Mas quando temos câmaras ligadas em fibra óptica apenas à PSP, só a PSP vê online e na hora tudo o que se está a passar. Não é preciso ter que chamar o 112, porque imediatamente vai despoltar meios de intervenção. Serve de medida preventiva, porque quem quiser praticar o crime não vai escolher exatamente onde está a ser filmado para fazer seja que tipo de crime for. Mas então, se me permite, apesar da base científica que já citou por 2 vezes, o que está aqui a garantir aos espectadores deste programa é que a criminalidade na Rua das Fontes vai baixar não por causa de fechar mais cedo, mas porque tem mais vigilância. Apenas é eletrónica, não é presencial. Vamos lá ver. A Rua das Fontes hoje está licenciada até às 2 da manhã, estando aberta até às 4. Estão numa situação já de... E vai ficar até às 3 da manhã, não é? Fica até às 3 da manhã apenas... As discotecas? Não. Sextas, sábados e vésperas de feriado. E, portanto, temos aqui uma situação em que não há moradores naquela zona toda, nem na calçada de São Lourenço, nem na Rua das Fontes, e, portanto, há um regime que vai permitir até às 3. Até porque, repare, serve de um meio de transição a quem quer estar durante a noite entre as outras zonas, a Rua das Fontes e até às discotecas. Mas há ou não há um reconhecimento de que há falta de fiscalização? Aliás, o seu comentário sobre as câmaras de segurança é um reconhecimento implícito disso. Uma coisa não é dissociada da outra, mas vamos lá ver. Nós não podemos ter um fiscal atrás de cada munícipe. Não podemos ter um polícia atrás de cada carro. É impossível. Isso é teórico. Vale mais fazer a prevenção, a proatividade e também a fiscalização. Mas mostrarem-se de vez em quando não era positivo? É muito também. Importante. E nós, por exemplo, estamos a fazer agora a formação
paga durante 6 meses a candidatos a fiscais, e, portanto, é um investimento enorme que a autarquia está a fazer, em que, 6 meses depois, se passarem os exames, estão devidamente acreditados como fiscais e entrarão imediatamente em funções. Portanto, teremos mais visibilidade destas, quer da fiscalização municipal, e pediu o mesmo à PSP, por exemplo, e à ARAI? O relacionamento com a PSP, eu diria que tem sido brilhante. O senhor comandante atual, o senhor subintendente atual, subintendente Sangueiro, tem feito uma reunião permanente, periódica, em que são muito proativos, e a ARAI também, em que qualquer um destes três tem poderes de fiscalização, mas no próprio regulamento têm poderes de encerramento dos estabelecimentos que não estiverem a cumprir este regulamento que vai agora à aprovação. O regulamento do anterior executivo previa contraordenações, mas se fosse reincidente, se não ligasse nada, se não quisesse saber... E agora? Agora vai até ao culminar, que é quando é reincidente há uma contraordenação muito mais grave, podemos reduzir o horário mesmo face ao regulamento, portanto é reincidente, reduz o horário que estava previamente licenciado no regulamento e, no limite, em casos extremos, encerra-se o estabelecimento. E o que é que vai acontecer às pessoas que saírem das discotecas? Temos agora temos as discotecas da Avenida Sá Carneiro, temos discoteca na Avenida do Infante e temos discotecas na Praça do Turista, que mantêm-se todas, presumo eu, até às 6 da manhã, ou com licenciamento pelo menos até às 6. Com licenciamento, desde que estejam licenciadas, podem estar a funcionar até às 6 da manhã. E quem é que garante que não há batatada à saída dessas discotecas? Quem é que garante que não há batatada aqui imediatamente? Nós somos civilizados, não há, porque somos civilizados então e não bebemos nada, então, nem consumimos nada. Então vamos partir do princípio que é mesmo uma questão de civismo. E nós não podemos andar a controlar as pessoas que andam na rua. Nós podemos tomar medidas, as câmaras, e aliás o terceiro fator das câmaras é ser meio de prova já para o processo do Ministério Público e Instrução do próprio processo em julgamento, e portanto há aqui uma sensibilidade e uma proatividade que atenua, pelo menos, veleidades. Vai deixar de existir este ou outro crime? Claro que nunca podemos dizer isso. A Câmara carregou neste mandato, não tanto a atual Presidente, mas o seu antecessor, muito na questão securitária, quando assumiram funções. A Câmara contribuiu para criar nos funchalenses uma percepção de insegurança, que não é bem real. Não. Com certeza que o anterior Presidente, bem pelo contrário. Pediu o Exército na rua, pediu a GNR a patrulhar. Repare, pediu aquilo que o Paulo acabou de dizer. É importante ter fardas na rua. É importante ter fiscais na rua. É importante poder passar, e não é o Exército como metralhadora para matar, nunca foi essa a ideia, nem a proposta sequer, mas ter agentes certificados dos diversos órgãos de polícia criminal ou do Exército na rua é uma forma de dar respeito a quem está na rua. Pelo menos, mete respeito. Ora, nós claramente, da parte da Câmara, queremos duas coisas. Infraestruturas, e portanto cá temos as CCTVs, temos um pagamento a gratificados para a regulação do trânsito, de agentes da PSP, que nos custa 170 mil euros por ano, em média, e cujas receitas não revertem para a Câmara, portanto, não beneficiamos em nenhum cêntimo dessas receitas. Há das multas, não há receitas das multas. Mas são 12 mil multas passadas em 2024 e são 13.500 passadas em 2023 e em 2024. Mas queremos a Polícia Municipal. Mas queremos a Polícia Municipal não como o anterior Executivo defendia, que era fiscais vestidos com uma farda, nem respeito teriam pelas entidades, e o que nós queremos é uma Polícia Municipal, para já, com a prerrogativa que tem Lisboa e Porto, e que me levou à Senhora Ministra da Administração Interna. Aliás, com o meu colega da Câmara Municipal
de Ponta Delgada. Pedro Nascimento Cabral. Sim. Em que ele tem a Polícia Municipal e deu o seu testemunho. Esta Polícia Municipal eu não consigo funcionar e não serve. Quero é que a do Funchal também agora está a pretender. E em que ponto é que esse processo está? Bem, espera. Primeiro, com isto, o que é que nós queremos? Formação de polícias certificados pela Escola de Polícia Pública. O Funchal está preparado e tem orçamento para avançar com a formação, que são de 6 meses. Trazer esses polícias e não vamos implementar, enquanto eu estiver na Câmara, qualquer polícia municipal sem os poderes que estão com legislação própria feita na Assembleia da República para Lisboa e Porto, que diz que um dos poderes adicionais é o de regulamentar, fiscalizar e contraordenar o trânsito e o tráfego no Funchal. Portanto, sem isso, nós não brincamos aqui aos polícias e, portanto, só temos o dossiê todo estudado, o quartel que é necessário, os equipamentos, e agora, o número de viaturas. Falta que seja feita a alteração na Assembleia da República. Aliás, a senhora Ministra deu nota que tinha um dossiê da Polícia Municipal em estudo, exatamente porque tinha a percepção de câmaras que têm a Polícia Municipal e que dizem que não funciona sem os verdadeiros polícias e que era um dossiê que estava a trabalhar. Até hoje não houve, tanto quanto sei, desenvolvimento, mas também sem isso não há condições para andarmos aqui. Houve alguma preocupação, para mudarmos de assunto, por parte da Câmara do Funchal em estudar o impacto financeiro desta redução dos horários de funcionamento dos estabelecimentos? Impacto financeiro da atividade comercial? Na redução da atividade comercial, exatamente. Não. Para já, os 8% de empresas que nos se dignaram a responder, e são empresas até muito ligadas entre si, como deve calcular, não dão qualquer fundamento nesse sentido. Nós sabemos que a atividade comercial, e hoje há uma falta de recursos humanos, todos queixam. Nós temos um desemprego recorde por baixo de 5%. O desemprego que existe está cristalizado, em que é muito difícil até dotar de competências uma franja da população que é difícil de evoluir e de se adaptar. Portanto, não tivemos nem sequer quem representa os empresários, a CIF, neste caso, apresentou qualquer estimativa, qualquer fundamentação e, portanto, obviamente que não ignoramos a parte das empresas. As empresas é que criam riqueza, criam postos de trabalho e têm que os manter. Não vais com nenhuma medida destas que alguma feche a porta. Apesar de, mesmo queiram dizer que lançam para o desemprego, imediatamente, no dia em que forem desempregados, estão contratados. Uma das questões que a Câmara também incidiu a atenção no início do mandato, e esta é também uma entrevista de balanço do mandato, foi na questão do sem-abrigo. Na altura, em 2021, falava-se muito disso, ainda não tínhamos saído da pandemia, havia, portanto, digamos que as pessoas que vivem nas ruas estavam mais visíveis e, de repente, tem-se falado menos. Tem-se falado menos porque deixou de ser uma prioridade para si ou porque se tem feito menos? Nós temos trabalhado tanto e falado tanto. Então aproveito agora aqui para explicar o que é que está a ser feito. Bem, só no último mês, fizemos a apresentação da equipa CIMA, a equipa multidisciplinar que está diariamente, de dia e de noite, a acompanhar os sem-abrigo, que tem o psicólogo, tem o sociólogo, tem um conjunto de valências profissionais e que estão agora com o gestor por franjas de sem-abrigo, de pessoas em situação de sem-abrigo. Ora, isto é recente, é do fim do ano passado, esta estipulação. Fizemos obras para acomodar esta equipa de rua e, para além disso, fizemos a segunda habitação para as pessoas em situação... Essa entrou em funcionamento no verão, não foi? Exatamente. E a primeira logo no início do mandato. Portanto, se há dossiê que nós temos... Pode-me dizer é que o que se faz não tem uma visibilidade imediata, mas que é um grande, e digo-lhe mais, neste mandato nós temos dedicado no orçamento 1,4 milhões de euros para o apoio a esta realidade dura
que não é situações... E consegue medir o sucesso dessas políticas? Imagino que vai medir através daquelas pessoas que vão para as casas de reinserção. E essa é uma métrica. Na vida ativa, uma delas. Essa é uma métrica. Por exemplo, na primeira casa, 50% já saiu, mas já saiu não para a rua. Já saiu para quartos alugados, já se reencontraram com as famílias que há décadas que não falavam, filhos, pais, netos... e, inclusive, foi uma das condições ter um gestor por cada sem-abrigo que está alojado nessas casas, nas nossas casas, e que isso é um trabalho que é diário, porque não se pensa que se resolve a situação, muitas vezes até de saúde mental, de profunda dependência, às vezes, de substâncias psicoativas ou de álcool, e o álcool ainda está em primeiro lugar, sem um auxílio e um acompanhamento permanente. São situações muitíssimo difíceis, mas a verdade é que 50% já está fora da casa. Dos primeiros 4, os outros começaram agora recentemente, e cá estamos com uma atividade para além da imensa dotação financeira que damos a diversas associações que dão acompanhamento, por exemplo, a Associação Protetora dos Pobres, ou a Casa, tantas que nós temos feito, e que têm um trabalho também muito importante neste tipo de situações. Na última entrevista que tivemos aqui, disse a Sra. Presidente da Câmara do Funchal que iria atuar sobre as esplanadas irregulares. A verdade é que isso aconteceu, falou-se disso nessa altura, mas dá a sensação que o problema persiste, ou seja, continua a haver irregularidades nas esplanadas. Os sítios críticos continuam a ser críticos. Continua a haver. E nunca mais ouvi falar de intervenções. Mas isso tem havido. Não divulgaram, uma vez mais. Não, já divulgamos. Inclusive, não tem muitos meses que levamos a polícia connosco e que apreendemos mesmo... Sim, isto foi na sequência desta entrevista aqui, portanto tem 8 meses. Posso lhe dar... Pronto, mas isso já houve ações posteriores, exatamente. Mas o problema, como é que se resolve? E como é que se vai atuar? Vai-se comprometer aqui hoje outra vez a voltar à rua? Isso estamos a fazer permanentemente. Pronto, continuar a fazer. Continuar a fazer. Mas... obviamente que isto implica mais recursos humanos. Quando nós estamos a formar e a fazer este investimento em mais 12 fiscais, que durante anos não foram contratados, é para reforço, em primeiro lugar, da área municipal. Haverá também um reforço para as águas, para a área ambiental, para o urbanismo, eu estou a falar de tudo fiscalização, mas o maior número vai para fiscais municipais. E os fiscais municipais vão controlar e ver situações de ruído que não vão ser infalíveis. Mas tem havido coimas, tem havido material confiscado? Sim, já houve diversos carros punidas. Reincidências, sim. E até lhe digo que há aqui um empresário que tem mais de 2 dezenas. O que é que se passa com as... 2 dezenas de quê? De infrações? E de contraordenações. Contraordenações. O que é que se passa com as contraordenações? Elas não podem ser executadas pela Câmara. Por exemplo, uma dívida pode. Nós enviamos para a autoridade tributária. Logo resolvido. Até porque a autoridade tributária, nos seus poderes, tem uma grande agilidade e, inclusive, avança para a execução do próprio património. Nas contraordenações isto não funciona assim. Têm que ser despoletadas para o Ministério Público e é o Ministério Público que irá dar andamento. Ora, se nós pensarmos em que das multas da Câmara são largas centenas, se pensarmos que todas as entidades públicas, governamentais, locais, autárquicas e outras, fazem o mesmo trajeto, o Ministério Público não deve ter mãos a medir com a execução de tanta contraordenação. Isto explica a razão porque se sentem muitas vezes impunes, mas da nossa parte estamos a organizar os processos, temos uma unidade só de contraordenações, composta de juristas, e estamos a contraordenar tudo. Qual é o seu pensamento sobre o trânsito no Funchal? Também foi um dos grandes compromissos da coligação que agora é liderada por si. A verdade é que o trânsito não tem melhorado no Funchal.
Vamos fazer um pequeno diagnóstico. O que é que nós temos hoje? Isso é mesmo pequeno. Pequeno. Mais turismo, com um perfil mais jovem, que usa renta-cars e não excursões como no passado. Mas nós temos, por exemplo, situações em que temos dificuldades de acesso ao Funchal. Nós temos agora, pelo Governo, a construção da antiga estrada do aeroporto, do nó do Canício, que não há qualquer meio alternativo para vir para o Funchal que não seja pela via rápida. Ora, se a via rápida, então, tiver um acidente, temos congestionamento até ao núcleo do Funchal. Portanto, temos aqui um grave problema na via rápida, nas entradas e nas saídas, em que milhares de pessoas vêm diariamente ao Funchal por trabalho, de Santa Cruz, Câmara de Lobos, enfim, Ribeira Brava, Mexico, vêm diariamente trabalhar, mas toda a gente tem que se deslocar, porque os hospitais estão no Funchal, porque as prestações de serviços, os advogados, seja de que natureza for, estão no Funchal. E, portanto, nós temos aqui uma massificação de entradas e saídas do Funchal. E a solução? Para além dos próprios. Bem, há diversas soluções. Algumas... e temos aqui uma meia-culpa importantíssima. A Câmara do Funchal também tem contribuído para chatear os munícipes, mas... Com obras, sim. Com obras. Essas obras, sim. Só que são obras que não é só para hoje, é para os nossos filhos, é para os nossos netos e para quem vier à frente. E que à partida estão agora numa fase final, não é? Nem por isso. Nós estamos agora com telegestão, o controle de fugas de água. E continuaremos. Temos canos podres, é o termo mais delicado que se pode fazer. Isso explica as obras. Mas eu não queria que perdêssemos o foco do que é a solução para o problema do trânsito. Qual? A solução. Nós agora fizemos, obviamente, uma contratação pública para a gestão semafórica do Funchal. Já está no terreno? Já se vê essa empresa no terreno? Ou ainda não? Não, está no processo de contratação, houve o concurso público e já sabemos que quem ganhou foi uma empresa líder nacional nesta área especializada. Isto é um contributo que vamos dar. Outro são nós e investimentos do Governo Regional, mas que são em proveito da própria Câmara. Quando se fala, por exemplo, no nó de Santo António, mas isto também pressupõe estabilidade governativa. Não é andarmos desde setembro de 2023 em sistemáticas eleições de 6 em 6 meses, que não há orçamento, ou há moção de censura, ou há o próprio programa do Governo que não pode ser feito. Para além disso, nós temos feito um processo de contraordenações junto à PSP muito grande. E isto para lhe dar uma ideia, nós todos os dias temos contratado um agente com mota e 2 apiados. E muitas vezes recorremos ainda a um carro-reboque. Ora, isto significa um investimento exatamente para disciplinar. Mas disciplinar pressupõe também um comportamento cívico. O bem coletivo tem que ser superior ao individual. Se eu estacionar numa faixa de rodagem, eu vou prejudicar todos os que têm que passar. Mas mais do que isso, também, nós vamos, por exemplo, implementamos na Câmara o desfazamento de horários de forma voluntária com os trabalhadores e nunca imposta. Mas eu gostaria de ver esta política que fizemos na Câmara, nas escolas, no Governo, nas empresas, nas diversas entidades, como funcionou, e até bem, na Covid, em que havia horários desfasados. Menos gente ao mesmo tempo. Exatamente, é uma questão de distribuição. Deixe-me falar-lhe da Praia Formosa. Voltou ao debate, há um plano que vai ser implementado com a construção de edifícios e um parque de 56 mil metros quadrados, a memória não me atraiçoa, mas a oposição na Câmara critica isto e defende uma outra opção, que seria totalmente uma área verde. Muito bem. Então vamos aqui, se me permite, a uma notícia do arquiteto Bruno Martins, a 21 de março de 2021, na altura o presidente era o engenheiro Miguel Silva Gouveia, era a Confiança, ou o PS, como se queira chamar, e que previa, o que lá estava era, temos os índices no máximo de construção, a zona, o PDM de 2018, foi feito e aprovado pelo engenheiro Miguel Silva Gouveia, e no seu mandato, pôs
como índice de construção o maior que existe, 1,7. Toda aquela zona está caracterizada como alta densidade. Se cria um jardim, era simples, era colocar como zona verde. É tão simples quanto isso. Então acha que está a acusar, no fundo, Miguel Silva Gouveia de incoerência? De demagogia, de populismo e de ser contraditório com o que ele apresentou publicamente e, por isso, volto a dizer, Jornal da Madeira, de 21 de março de 2021. Contra factos não há argumentos. Mas deixe que lhe diga mais. Na altura que apresentaram o projeto, era 9 ou 10 edifícios, nós não vamos além de 7, com 100 fogos por cada um e ainda a construção de um hotel. E o que referem aqui é que é um projeto que nos deixa a todos muito satisfeitos. Conseguimos o melhor dos mundos, que é um plano que tem uma ampla zona de lazer e que, atenção, sem que os privados, que também têm os seus direitos consagrados, percam índices de construção. Declarações feitas. Ora, no mínimo, nós o que é que temos previsto para a Praia Formosa? Nosso projeto. 7 edifícios dentro do índice de construção. Aliás, era ilegal alterar e violar o PDM, como é bem de se ver, porque é uma lei. Edifícios de privados. De privados. Os 110 mil metros quadrados que existem hoje e existiam na altura, são todos privados. Mudaram, foi os parceiros. Houve a cedência dessa área para um parque, não é de 56 mil metros quadrados. Com o nosso projeto e contrato de urbanização, nós exigimos que os privados nos cedam gratuitamente e para a utilização pública, não são os jardins dos seus fogos, para a área de lazer para o madeirense e para o turista, 56 mil metros quadrados. Desses 56 mil, 38 mil metros quadrados é zona verde. E toda a praia vai continuar de acesso livre? A praia é toda de acesso público. São 8 a 9 pontos de entrada, não há nenhum obstáculo. A promenade tem 1 quilómetro de passeio público. É dos madeirenses, será dos madeirenses e aqui é contraditório querer que se pague uma coisa que até tivemos o cuidado de pôr de graça. Doutora Cristina Pedra, está disponível para ser candidata liderando a lista do PSD ao Funchal em outubro? Neste momento, nós precisamos de estabilidade. E aqui a estabilidade para o governo poder cumprir aquilo que apresenta e que se propõe fazer. E, portanto, neste momento, fazer algum ruído que não seja o foco nas eleições legislativas, agora em março, seria fazer um ruído que eu não promovo de forma alguma. E, portanto, logo a seguir com o tempo, a seguir às legislativas, há de haver aí, então, notícias sobre as autárquicas. Mas posso concluir que já pensou sobre isso, não quero revelar. Já pensei e já decidi, mas irei dar nota pós-processo das legislativas. Mas qualquer que fosse a sua solução, seria sempre pelo PSD? Nunca criando um movimento ou uma candidatura independente? Nunca... Isso está fora de hipótese. Essa está fora de hipótese. Isso então nem sequer penso. Obviamente que tenho um pensamento social-democrata, vim para este projeto com o Dr. Pedro Calado, ele foi o mote e o motor de ter alterado toda a minha vida e percurso de vida privado para ir com ele, estou e estarei sempre com ele e, obviamente, mas não me identificava com uma linha que não fosse da social-democracia. E, mesmo independente e não sendo militante, pois aceitei vir com esta coligação. E essa condição espera manter-se não militante? Não vejo que haja vantagem em ser militante. Penso que as pessoas olham para mim e abordam muitas vezes, gostam da minha dedicação à causa pública e aquilo que eu sinto mais gratificante é a missão pública e é para isso que considero que fomos eleitos. E um distanciamento. É importante os políticos partidários, mas é importante os políticos desprendidos, independentes. Uma coisa lhe garanto, a determinação, a coragem em pegar dossiês estanques que foram sempre tábua rasa no anterior executivo e que temos vindo a pegar,
essa determinação, essa coragem, não só minha, como de todo o Executivo, garanto-lhe que será até o último dia de trabalho. Muito obrigado por ter vindo a esta entrevista na RTP, entrevista com Cristina Pedra, Presidente da Câmara do Funchal. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá, boa noite, obrigado pela preferência.